Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi e comprei na Bienal do Livro. Pra quem não sabe do que eu tô falando, entre os dias 13 e 22 de julho, ocorreu aqui no Rio a Bienal do Livro. Vou deixar linkado aqui nos cards o vlog em que eu fiz, em que eu mostrei todos os detalhes ali. Todos não, né? Bastante coisa, na verdade. E fiquei muito contente com o retorno de vocês. Muitos me marcaram, falando que tava pegando as dicas ali, em que eu compartilhei com vocês por meio do vídeo, né? Por meio do vlog. Então me deixa bastante animada, muito contente. Então, caso você não tenha visto, depois que você assistir esse vídeo aqui, convido vocês lá, então, a assistirem, tá bom? Então aqui vai ser o foco, mostrar minhas comprinhas e meus recebidos. Tem muita coisa que eu recebi porque eu fiz alguns trabalhos para as editoras. Alguns, claro, a gente recebe remuneração, mas outros acabam por forma de permuta e tal. Eu fiquei assim, na dúvida se trazer esse vídeo ou não, se eu juntava depois com novos na estante, como eu tenho feito, evitado trazer tantos vídeos aqui, diminuindo essa quantidade de vídeos e no canal de recebidos, né? De unboxing eu já não faço há muito tempo, que não combina, assim, nunca gostei, na verdade, de fazer, e também não tem muito a ver, não tem mais a ver com o perfil aqui do canal, e também a questão de novos na estante. Então, lembrando aqui que foi um evento literário, né? Então, eu tenho diminuído bastante a questão de consumo, tá? Então, focado em realmente coisas de projeto, coisa que realmente eu vou ler, mas tivemos um evento literário, né? Então, muito legal estar rodeada por tantos leitores. E, enfim, eu quero mais compartilhar com vocês títulos bacanas, tá? Tem muita coisa aqui legal, interessante para compartilhar com vocês, já que eu mostrei lá no vlog, e algumas coisas que eu só citei ali e não mostrei para vocês, vou mostrar aqui em detalhes, tá bom? Não tão em detalhes para esse vídeo aqui não ficar longo, então vocês deixem aqui nos comentários se vocês foram à Bienal, se vocês aproveitaram as dicas que eu dei, e se vocês não foram à Bienal, qual evento que tem na cidade de vocês, qual evento que vocês pretendem aí esse ano. Aqui no Rio tem alguns eventos, mas uma coisa que eu sinto muito falta são aquelas feiras focadas realmente no desconto dos livros, como a feira da Unesp e da USP, que são maravilhosas, em que as editoras oferecem 50% de desconto sobre o preço de capa em todos os livros que são levados ali para a feira, e tem muita coisa bacana. Então, a Bienal não é um evento focado nesses descontos, então eu até compartilhei isso com vocês por meio do vlog, que tinha estantes que não estava valendo a pena fazer aquisições, né? Então você focada assim, nesse sentido assim, vou focar em comprar porque está valendo muito a pena para comprar uma quantidade grande. Não, você vai muito pela experiência, você vai pelas imersões, pela experiência que é a Bienal de conectar-se a outros leitores, enfim. Em relação a desconto, eu aproveitei algumas coisas que estavam com preço que eu comparava ali. Eu vi muita gente também fazendo isso, né? Olhando ali em relação ao preço de Amazon e tal. Impossível a gente não fazer isso, né? Então, é uma boa, grande concorrência, na verdade. Então, realmente, eu tentei aproveitar dentro do que eu estava realmente querendo e que estava valendo a pena, mas não focando aí em aproveitar muita coisa para comprar. Enfim, vocês me entenderam, não vou me esticar tanto aqui. Lembrando de vocês curtirem, hyparem o vídeo, se inscrever se vocês não são novos por aqui. Enfim, vou começar mostrando então pra vocês o que eu comprei na lojinha da Bienal. Eu fui 4 vezes na Bienal, entre idas para passear, entre coisas realmente para fazer produção de conteúdo. Então lembrando pra vocês também que eu trabalho fazendo produção de conteúdo, tenho esse canal e tal. Então não façam essas comparações em relação às coisas adquiridas para vocês e tal. Então, eu passei na loja da Bienal e aí eu adquiri logo esta bolsinha aqui da Bienal, tá? Ela tem um material diferente, ela tem, como se diz, como fosse uma coisa meio impermeável, tá? Então, eu sempre gosto de ter essas bolsinhas dos eventos, gosto bastante, achei ela bem diferente, a cor também, gostei bastante. E peguei esse lápis aqui também da Bienal do Livro, tá? E aí acabei que minha mãe, né, que ela foi comigo nesses dias e tal, passear e tal, que ela gosta bastante desses eventos, ela me deu essa aqui, que é lindíssima, essa grandona aqui, que eu fui, inclusive, nos outros dias, no próprio dia, eu já comecei a utilizá-la, né, então, quem me acompanhou lá no Instagram, mostrando os stories e postagens que eu fiz, eu tô sempre com essa aqui, que dá bastante coisa, né, tipo a bolsa da Hermione, né, sempre fia, tem muito espaço aqui ainda. É do mesmo modelo daquela que estava muito aparecendo por várias outras pessoas, tipo amarelinha e tal. Ela já tinha sido esgotada no primeiro dia. E essa aqui logo no segundo dia, que eu fui no sábado pela manhã.
e já tava, assim, já eram as últimas, tá? Então, eu gostei muito dessas aquisições e desse presente aqui também. Eu não sei porque eles não fazem mais quantidades, assim. Tem a loja oficial, essas ecobags provavelmente não estão. Não sei se vai voltar, então se alguém tiver interesse, eu não sei, vou deixar o link aqui do evento pra vocês conferirem, tá bom? O stand aí que eu sabia que eu ia fazer a aquisição, que eu falei assim, já sabia, tem 2 stands que eu já tinha em mente que eu ia parar pra comprar, né? Então, o primeiro deles é a Companhia das Letras, que da outra vez que eu fui também, eles fazem umas ofertas em torno, dependendo ali, por exemplo, Penguin e Zara normalmente costumam ficar pelo menos com 30% de desconto. Mas algo que eu acho chato do stand da companhia é você que ficar passando os preços. Eu até entendo que o catálogo deles é muito grande, mas poderia buscar uma forma ali mais eficiente, categorizar por descontos, não sei. Mas eu já sabia mais ou menos que eu queria comprar da Penguin e da Zara, e aí eu dei uma olhada nos preços, estava em torno disso, 40% de desconto mais ou menos. E também porque comprando R$250 vocês podiam escolher, e aí uma ecobag não, uma bolsa, né, na verdade, né. E essa aqui, da outro 2023, eu tenho a bolsa da Companhia das Letras, que eu uso bastante, é uma das que eu mais uso, que cabe tudo e super resistente. E agora tem uma nova aqui, né? Aqui, Livros São a Melhor Companhia, da Companhia das Letras. Achei belíssima essa bolsa, tá? E ela é super resistente, o material dela, muito bom mesmo. E dá bastante coisa, tá? Eu fiquei bem contente. E aí os livros que eu adquiri foram esses daqui que eu queria muito tempo e tava com um preço ok em relação da Amazon. Se não estava o mesmo preço que chegou agora na oferta da Book Friday, ficou até mais em conta, se eu não me engano, tá? Então tem os 2 volumes aqui, o primeiro e o segundo volume do Visconde Bragelonne, que são a série dos 3 Mosqueteiros, são 3 livros, né? Os 3 Mosqueteiros, um livro que marcou muito a minha adolescência, viciadíssima na história dos 3 Mosqueteiros, assistia muito filme, lia muito sobre, e aí tem 20 anos depois, que já sai pela Zara, já tem um tempo, e há muito tempo eles estão falando que vai até trazer a continuação para encerrar essa trilogia, que é com o Visconde de Bragelonne. Como é um livro muito grande, eles dividiram em 3 livros, o primeiro, se não me engano, saiu ano passado, tá? E aí tem o segundo que saiu recentemente. E aqui por dentro vou mostrar pra vocês que, assim, eu sou fascinada nessa história, então eu tô louca pra voltar a este mundo aqui dos 3 Mosqueteiros. Então aqui são edições, são apenas comentadas, tá? Não tem ilustrações, mas belíssima, tá vendo? Gostei muito. E também, acredito que eles vão trazer o último livro ainda esse ano. Oremos para isso, né? Então, que eles demoram, às vezes, em alguns projetinhos, né? Então, esse aqui também, muito lindo, tá vendo? E por dentro, bem parecido, tá vendo? Mudando pra roxo. Então, da Zara foram esses 2. Aí um outro que eu queria, que eu não li nada desse escritor, é o Paul Auster, que então é uma trilogia de Nova York. Todo mundo que eu vejo que lê esse livro, assim, elogia bastante, gosta muito das histórias que tem aqui, né? Essas 3 histórias que tem aqui, que é Cidade de Vidro, Fantasmas e O Quarto Fechado. Então, muito curiosa para ter contato com esse escritor aqui. E a outra aqui é do Stendhal. Então, uma seguidora aqui do canal sempre indica pra mim, sempre não, ela indicou ali o Vermelho e Negro e eu respondendo ali nos comentários, conversando, até comentei assim que eu tenho recebido muito assim, eu tenho muito isso, né? Quando um escritor tá para surgir ali na minha vida, ele começa a aparecer, tipo, indicação em vários lugares, e aí alguém vem falar, olha, eu acho que você vai gostar muito de ler o Vermelho e Negro. Comprei Vermelho e Negro? Não, mas é um livro do Stendhal. Aqui é sobre o amor, me chamou bastante a atenção. É da Penguin, eu não tenho nenhum dessa coleção da Penguin, né, que tem essas pequenas ideias, não sei qual é o nome que eles falam. Aqui tá Grandes Amores nessa coleção, mas eu sei que eles têm outros, voltado pra filosofia, que acho que é azulzinho. Tem outras cores, mas eu não tinha nenhum dessa coleção. E me chamou a atenção ali, Stendhal, sobre o amor. E aí eu li aqui atrás, tem assim, ó. Não amar é privar a si mesmo e o outro de uma grande felicidade. É como uma laranjeira que não florescesse por medo de cometer um pecado. E observe que uma alma feita para o amor não consegue saborear com entusiasmo nenhuma outra felicidade. Encontra, desde a segunda vez, nos pretensos prazeres do mundo um vazio insuportável. E aí eu fiquei conquistada, são textos curtos, na verdade, tá? Então, fiquei interessada em conhecer um pouco do Stendhal aí, antes de mergulhar aí em um Vermelho e um Negro. E aí também peguei marcadores lá no stand lá da Companhia das Letras, que combina aí com a, como se diz, com a bolsinha.
Outro stand também que eu sabia que eu ia entrar, e eu falei assim, olha, eu não posso demorar muito pra entrar nesse stand, porque é um que super enche, que é a da Globo Livros. No sábado, eu entrei, olhei o preço, mas não me atrevi a ficar na fila, porque a fila pra você entrar, às vezes, dá volta, se bem que pra entrar deu ok, mas pra você pagar estava imensa a fila, porque é asa do muito dos livros da Alt, né, porque todos ficam com por 30 reais e tal, mas o meu interesse, ele tava nos livros da Biblioteca Azul. Na última Bienal, né, 2023, eu aproveitei para pegar algumas edições de luxo, como do Fahrenheit 451, como de Redoma de Vidro, como o Retrato de Dorian Gray, que sai, e ficam sempre com em torno de 50% dos livros ali, fica muito bacana. E aí, dessa vez, eu adquiri meu tão sonhado ali, o livro das Mil e Uma Noites, né, esse box aqui. Na realidade, tá ao contrário aqui, né? O livro tá de um... Não, peraí. Tá certo. Ele tá ao contrário dentro do box. Então, aqui, os 5 livros aqui que já tem lançados, né? Dos Mil e Uma Noites aqui pela Biblioteca Azul. E fiquei muito contente, que é um projeto que eu tenho aí para o futuro para fazer essa leitura. E aí eu vi com preço bom, se eu não me engano, foi em torno de 150 reais. Então, eu não lembro se eu já vi esse preço na Amazon, se eu vi já faz tempo. E aí falei assim, tá valendo a pena, e aproveitei e peguei esse box. Nesse dia aqui, eu só peguei esse livro aqui, porque olha o peso disso aqui, bastante, né? Então, foi um dia de semana, inclusive, tava tranquilo, e aí deixei pro final pra pegar esse box aqui, pra não ficar com o peso ali na Bienal. Apesar deles terem guarda-volume e tal, mas tá aqui. E aqui, só falar uma coisinha, esse box aqui, ele é mole, tá? Ele é só mais para proteção mesmo, para lateral do livro. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Não vou tirar todos aqui do box. Aqui só para mostrar para vocês, ó. Ele é molinho, tá vendo? Tipo, abre aqui, tá? Então ele é mais realmente visando proteção na lateral e tal. Mas não é aquele box capa dura. Mas eu gostei bastante por causa dessas histórias que eu tenho muito interesse de ler e tal. Sempre fascinei muito pelas histórias da Sherazade e tal, aquela coisa dela ficar contando a história e pegar aquele gancho no final pra não ser morta e tal. Eu sempre fiquei muito fascinada por esse mundo aí árabe e tal. Outro stand que eu passei, e assim, quem foi na Bienal, se você viu algum conteúdo da Bienal, uma sacolinha que tava assim, em toda parte que aparecia na Bienal, eram essas aqui, ó. Tem do Harry Potter, mas tem de outros também, mas do Harry Potter tava aparecendo bastante. Aí você fica, mas que sacolinha é essa e tal? Tá vendo? É grandona ela, bem boa, cabe bastante coisa, super resistente. Tem do Exaustos e tal. E aí de um lado aqui o Harry Potter, e olha que gracinha, muito linda. É da Princípios, que é um selo ali da Ciranda Cultural. Eu gostei bastante como se diz, esse stand ali desse grupo, logo no começo do vlog, porque estava com preço bem bacana. Inclusive, muitos de vocês ficaram muito interessados, como várias outras pessoas naquelas edições bonitinhas que eles têm, né, da W Books, na verdade, de edições em inglês, capa dura, corte colorido, fetilho e vários clássicos. Inclusive, quando eu postei nos meus stories, vários de vocês perguntaram onde que era e tal, eu marquei lá. Fiquei bem contente ali, muito preço bacana, bem acessível para as pessoas. Pois bem, lá eu comprei, eu fiquei tentada a comprar as edições tão bonitinhas e tal, mas eu sabia, assim, não costumo fazer leitura em livros em inglês, especialmente esses clássicos, assim, que vai levar mais tempo, ter uma dificuldade um pouco maior para quem não está habituado. E aí, falei, não, vamos deixar o consumismo à parte, tem muitos livros e tal. E aí foquei realmente aquilo que eu queria ler, ou que eu já li e queria edição. Por exemplo, um livro que eu já li, já tem um tempo, na verdade já li 2 vezes, que é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Eu aproveitei e adquiri, né, esse livro, que eu já li 2 vezes, e às vezes me falta ter o livro em mãos, algumas edições assim de livros que eu gosto, para indicar para vocês. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal, 30 livros da literatura brasileira indicando para vocês, e esse aqui eu gostaria de ter colocado na lista, mas não coloquei porque não estava com ele em mãos, coisas do tipo acontece. E como é um livro que eu gostei de ter feito a leitura, gosto dessa capa, tem muito a ver com a história, né, com esse camafeu aqui, tem a ver com essa história. E eu gostei muito dessa experiência, né? Não é uma história assim, marcante, mas tem aquela coisa de amor do passado, de aposta. Então, tem umas nuances bem legais aqui. E aí eu falei, aproveitei e fiz essa aquisição aqui. Dessa história muito conhecida, né? Porque tem filmagem aí aqui no Rio de Janeiro. No caso, esqueci, na ilha... acho que é em Paquetá, se eu não me engano. Na ilha de Paquetá. Acho que é em Paquetá. Me corrija se eu estiver enganada. Mas, enfim. Outro título aqui que eu já li também, Noite na Taverna, do
Álvares de Azevedo. Eu li na edição que tem naquela coletânea Medo Imortal da Dark Side. E eu já li. É um do primeiro contato gótico, é a primeira escrita gótica, se eu não me engano, da nossa literatura, tá? E achei bem bacana a diagramação. E aquele livro, como tá na coletânea ali, e eu também quero falar especificamente desse livro, eu indico também nesse vídeo aqui, vou deixar linkado aqui nos cards, citando livros da literatura brasileira para vocês. Gostei bastante da experiência, é um livro bem chocante em alguns aspectos, mas é bem importante da literatura. Então, quis ter essa edição aqui desse livro. Desculpa, a gente tá dando reflexo, porque essas capas aqui da Princípios, elas têm essa laminação aqui. Eu tento procurar um ângulo aqui, mas eu vou ficar olhando pra cá e tal. Olha que tá virado pra lá. Enfim, desculpem, tá? Então, gostei bastante também. Outro título aqui, que eu acho que é a única edição que temos, não desconheço outra, que é O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Do Eça, eu já li o Primo Basílio na época da escola, e eu vou reler esse ano, tá, para o desafio dos 12 livros para 2025. E aí eu tenho muito interesse nessa história, acabei aproveitando, tá? Então vocês vão ver que a maioria desses livros que eu peguei da princípio são livros da literatura brasileira e portuguesa, que eu gosto bastante. E foram 3 que eu peguei com tradução, né? O primeiro aqui foi do Tolstói, que é esse aqui de Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias. E eu tenho vontade depois, claro, eu gosto, quem me acompanha aqui sabe que eu conto, eu gosto, sou apaixonada pelas obras do Tolstói, gosto bastante. Eu não tenho o box ainda da companhia com os contos completos do Tolstói, com certeza essa aqui está lá, mas eu queria ter essa edição, inclusive ela estava no meu carrinho faz tempo, tá? Ela tem algumas ilustrações aqui, aí eu aproveitei para comprar porque eu nunca tinha visto ela por dentro. E eu também, quando tem algum conto assim bem marcante, eu gosto de ter a edição por dentro, uma edição individual, por exemplo, como um Caso de Noite na Taverna, algum livro assim, para depois falar sobre, comentar sobre, eu acho que fica bacana. E aqui, olha, nesta coleção de 4 contos, Tolstói fala das coisas que realmente importam na vida, abordando com leveza temas sérios como teologia, filosofia e natureza humana e trazendo ensinamentos inesquecíveis e significados profundos em uma leitura cativante. Do que vivem os homens, 3 perguntas, a cafeteria de Surá, de Quanta Terra Precisa um Homem, oferece uma visão agradável dos antigos valores russos, caracterizados por seu frescor, simplicidade bíblica e inspiração. Então, fica bem bacana essa coletânea aqui, organizada nessa edição aqui, tá? Outra aqui, de um escritor que eu também tenho interesse de fazer a leitura da peça de teatro dele, que é Salomé, do Oscar Wilde. Aqui tem tradução, inclusive, aqui, ó, do João do Rio. Do Oscar Wilde, eu já li O Retrato de Dorian Gray, gosto bastante. Eu sempre indico como uma ótima porta de entrada aí para o mundo dos clássicos. Também já li de contos dele, por exemplo, O Fantasma de Canterville, que eu gosto bastante. E o Oscar Wilde é aquele escritor que se permitiu escrever de tudo um pouco, inclusive peça de teatro. E aqui, no caso, tem Salomé. Eu tô ficando procurando aqui para vocês não ficarem incomodados aqui com a luz. O que tá me incomodando, eu tô ficando atenta aqui. Então, se eu ficar olhando aqui para a câmera, é porque eu estou procurando uma boa posição aqui para não ficar incomodando tanto vocês. Então temos Salomé. Tem Velas Escarlates também, do Alexander Green, tá? Esse aqui eu não conhecia, essa obra. E aí eu achei bem interessante aqui, olha aqui. É uma história de amor que em quase um século de existência tornou-se tão clássica e famosa quanto as histórias de Romeu e Julieta, Orfeu e Eurídice, mas também, talvez em maior medida, é a história de como um sonho reforçado ano a ano pela fé e pela esperança, um dia se realiza transformando-se em um fato refortável, não importa quão tolo, fútil ou longínquo ele possa parecer. Então, achei também bem interessante aqui. A diagramação também é bem confortável. Esses livros, os maiores, né? Então, esses menores, a diagramação de boa, tá? Os menores, assim, tem maior volume no caso aqui, como O Crime de Padre Amaro, que a diagramação fica um pouquinho menor, mas nada que seja incômodo, tá? E aí também, 3 livros da Júlia Lopes de Almeida, tá? Esses livros aqui, eu não sei se eu disse, tava em R$15 cada um, tá? E aí, esse aqui é a Intrusa. Esse só da Júlia Lopes de Almeida não, todos esses da Princípios que eu tô mostrando pra vocês, que eu comprei. A Intrusa, eu já li, tem nesse vídeo indicando a literatura brasileira pra vocês, tá? Eu gostei muito dessa experiência, tanto que eu indico pra vocês. Eu li em e-book, então não tinha edição física desse livro. E também faz falta ter, pra indicar pra vocês, aqui uma governanta que vai trabalhar numa casa, e essa história dessa governanta que tem uma imagem ali que a gente vai descobrindo ela aos poucos. É bem interessante o recurso narrativo utilizado aqui.
Gostei bastante da experiência de ter lido, fiquei curiosa de ler mais Júlia Lopes de Almeida, pois bem, aí acabei adquirindo A Viúva Simões e também A Falência. Então, é um grupinho aí de histórias que tem, né? Esses 3 livros aqui da Júlia Lopes de Almeida estão muito responsável, muito importante na nossa literatura. E também do escritor Bernardo Guimarães, por fim, né, no caso, A Escravizaram, uma história que eu quero reler. Eu lembro de ter lido na época da escola, então bem marcante aí, adaptada várias vezes aí para televisão. E O Seminarista, né? Várias vezes não, 2 vezes eu acredito, mas com uma adaptação muito recorrente aí de Escravizaura, muito famosa, né? E O Seminarista, então. E também, palavra cruzada aqui, 365 palavras cruzadas com histórias bíblicas. Eu imaginava, ela estava lacrada, né, que fossem perguntas bíblicas e tal, e eu fizesse palavra cruzada, mas no caso aqui, eu também achei interessante, tá? Tem umas perguntinhas aqui, perguntas não, dá um contexto histórico, um contexto bíblico aqui, da historinha aqui, e aí você tem que colocar as palavras aqui, né, questão de letras e tal. Mas achei bacana e tal, não é o que eu imaginava que fosse, mas é um passatempo legal que fica bacana. Agora eu vou compartilhar com vocês o que eu recebi, né, de parceria que eu fiz, né, de trabalho que eu fiz, de divulgação e tal. Deixa eu ver aqui. Eu passei então no stand da Carambaia, que é parceira aqui do perfil, e aí eles me deram uma eco bag, tá? Bolsinha que não falta por aqui. Então, vários lugares tem bolsinha, eu ainda comprei bolsinha, tá? Mas aqui no caso da Carambaia, eu eu ganhei, tá? E eles pediram para passar lá no stand para pegar essa bolsinha. E eles estavam no stand da Compiladas, que inclusive foi o segundo stand com a decoração, com o segundo stand mais bonito da Bienal, tá? E eu achei bem bacana a ideia. Então, aqui os marcadores, em que juntaram 20 editoras independentes no único stand. Realmente ficou muito lindo, muito bacana essa união dessas editoras, tá? E mostrando que a união faz a diferença, faz ali, realmente ficou deslumbrante. No stand na barraquinha da Coquetel, que estava na praça de alimentação, a praça além da página, né? E aí você fazendo um joguinho ali, escaneando o QR Code, eu falei com vocês, mas não mostrei a bolsinha lá no vídeo. Aí ganhava essa bolsinha aqui, bonitinha também, achei muito fofa, tá? E tem 2 porque minha mãe também, fez minha mãe participar também, jogar. É um jogo sem palavra cruzada, caça-palavras e tal, e aí garantia. Na entrada, eu vou mostrar já os livros, tá, gente? Só tô mostrando algumas coisinhas aqui. Na entrada, no stand logo da Shell, você podia fazer lá, tirar foto e aí garantia marca-página com imagens, ou sua, ou com quem você estava. Eu tava com a minha mãe, e aí a gente ficou com esses marcadores lindíssimos aqui para livro. No stand aqui da Amazon, então, se fosse assinante do Kindle Limited, você podia retirar balinha, tá? Esse potinho de balinha tic-tac. E tirando foto com o Kindle ali gigante que tinha, garantia adesivos. Fiz minha mãe tirar, claro, foto também. E aí você postava lá, marcava, e aí você pedia lá e pegava, mostrava a foto e pegava lá os adesivos do Kindle. E eu achei fofíssimo, né? Então, eu gosto muito de ler no Kindle, então ficou bem bacana. Aí, eu passei no stand maravilhoso da Pedra Azul, que eu fiquei muito feliz, né? É muito gratificante você ver uma editora que você acompanha e você vê ali uma editora familiar. Então, foi muito legal conhecer pessoalmente a Shirley, a Amanda, a Bia, conversar. A gente trocou várias ideias ali, foi muito legal a troca. Então, são pessoas super simpáticas e incríveis. Elas são exatamente aquilo que elas aparecem, né, na rede social e tal, da editora. Gostei muito. E foi muito legal de ver a editora ali, ter o stand, ter o espaço dela ali, com aqueles livros. Eles levaram também livros do Clube Vitorianos, que são esses livros aqui. Não todos, mas levaram bastante livros, né, do clube. Então, tinha muita coisa bacana, livros do Catarse, algumas coisas assim. Enfim, ela me deu uma bolsinha, né, e aí tem esse livro aqui, Você Pode Perdoá-la, do Anthony Trollope. Eu não abri esse livro porque eu já tenho essa edição, tá? Inclusive, eu já mostrei esse livro em 2 vídeos aqui no canal. Um mostrando minhas edições em capa dura da Pedra Azul. Vou deixar linkado aqui nos cards. E o outro mostrando livros indicados pelo Tolstói. Sim, Tolstói indicava muito Anthony Trollope, tá? Então, fica aí a dica para quem tiver interesse, tá? Essa edição lindíssima aqui, tá? E eu pude escolher um livro lá
E aí eu peguei esse aqui, O Professor, da Charlotte Brontë. Porque quem viu um vídeo aqui recente do canal, eu falei que eu tô com uma ideia de projetos. E antes que vocês me perguntem, vai ser um dos... Acho que acredito que vai ser o próximo vídeo aqui do canal, tá? Falando de projetos de leitura conjunta. Então vai ter leitura conjunta aí de Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis e um projetinho de Lendo Irmãos Brontë. Vamos ver, né? Então peguei aqui O Professor, que é o primeiro livro escrito, mas o último livro publicado, né? Foi publicado postumamente, de um romance aí vivido pela Charlotte Brontë, que ela gostaria de ter vivido, alguma coisa relacionada ao professor dela. E aí conversando com a Shirley e tal, super estudiosa e tal, das Irmãs Brontë, então me deixei mais assim, inspirada, e a Amanda falando que talvez a Shirley pudesse participar de live e tal. Então, pois bem, o projetinho aí tá em andamento aí de organizar direitinho, lendo Irmãs Brontë. Então já tem mais um livro aqui das Irmãs Brontë garantido, tá bom? E por fim, tá? Agora vocês preparem que tem bastante coisa para mostrar. É o stand aqui do Clube de Literatura Clássica, tá? Então, assim, por fim, mas ele é dividido aqui em parte. O stand do Clube de Literatura Clássica, ele tava com o clube, né? Tava com o clube do Logos, né? Que é de filosofia, e o da Trinca Literária. Primeiro eu vou mostrar para vocês da Trinca Literária a proposta aqui, que eu achei bem bacana, tá? Eu fiz alguns conteúdos também, foi bem divertido. E aí eles têm 3 boxes já, que são trimestrais, então a cada 3 meses você recebe um boxe com 3 obras. São clássicos também, mas normalmente são aquelas obras clássicas de grandes escritores que acabam ficando meio esquecidas, aquelas obras. Então são nomes importantes, mas aquela obra em si não é tão aquela que recomendada, não recomendada, não é tão divulgada. E aí eles juntam nesse box aqui, tá? Molinho. Também são livros brochura, mas são bem confortáveis. Não li, tá? Eu já conhecia, assim, num perfil. E aí eu vi o clube pessoalmente, né, lá. E eles estavam já me mandando, inclusive, um box. Por isso que eles só me deram lá 2 boxes. Eles têm 3. O terceiro já está a caminho lá de casa. Então, aí acabaram me dando presencialmente 2, porque o terceiro já estava a caminho antes mesmo da Bienal. Tá? E aí tem o primeiro box aqui, é Pioneiros da Ficção Científica, tá? Então ele vem assim, e aí tem aqui os 3 livros. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Tem A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, tá? E aqui são edições bem confortáveis por dentro. E aí eu espero em breve aí trazer aí o que eu acho das edições, falar mais dessas leituras com vocês, tá bom? Vem... Peraí, deixa eu ver aqui devagar mostrando pra vocês. Olha aqui, ó. Tem O Outro Mundo ou Os Estados e Império da Lua, do Cyrano de Bergerac. Não sei nunca pronunciar esse nome aqui, tá? Mas deixa eu ver aqui. Por dentro aqui. Tá? As diagramações são bem parecidas. E nessa aqui é narrativas... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Narrativas Verdadeiras, de Luciano de Samosata, e O Homem na Lua, de Francis Godwin. Então, tem 2 histórias aqui. E aí, vem sempre 3 marcadores. Aqui, que você monta aqui a imagem. Tá? No caso, acho que eu peguei certo pra montar. Tá? Unindo aqui. E um pôster aqui. Eu acho que ele tem algumas informações, talvez aqui embaixo. Tá? E aí, vem essas obras aqui. Então, são sempre assim, 3 obras dentro de um box. E aí, o outro aqui, o 2, é Histórias Policiais Lusófonas. E nesse aqui vem Contos Policiais, do Fernando Pessoa. O Mistério... Deixa eu mostrar aqui, ó. Contos Policiais, do Fernando Pessoa. O Mistério da Estada de Sintra, de Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Então, mais essa de Queiroz, tá vendo? E eu sou louca pra ler essa história aqui. E ainda não tinha encontrado ainda nenhuma edição. E aqui também temos Os Ladrões de Valdebuia, de Hipólito Machado. Então, realmente são títulos tão mais desconhecidos ou tão não falados assim. E fiquei bem contente. Então, vou conhecer e falo melhor para vocês, tá? Mas vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em assinar o clube e tal. E aí também ganhei esse planner aqui, que vende na lojinha de leitura. Eu adoro essas organizações. E eu achei isso aqui bem bonito, tá? Tanto a estética aqui, né? Tem esses detalhes aqui. E também por dentro, olha, tem espaço para anotação de leitura direitinho. Eu achei com bastante espaço. Gostei muito mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar todos. Tá vendo?
organização mensal, ele não tem data e tem esse espaço aqui de leitura aqui. Gostei bastante. E aí, por fim, agora sim, no sentido, a parte então do Clube de Literatura Clássica, eu mostrei um Reels aqui pra vocês, não sei se eu consigo deixar linkado ou não, mas mostrando todo o catálogo do clube lá, mostrando a questão de ofertas, mostrei também bem especificado ali no vlog, convido vocês depois de novo a assistirem, então, nessa parte do clube, em que eu pude escolher, antes de falar, gente, eu acabei de ver uma coisa que eu esqueci de mostrar, gente, é o cheirinho, totalmente louca aqui, né? Mas do Clube Vitoriano da Pedra Azul, ela me deu o cheirinho, que vem que eles borrifam toda a caixinha do clube. E aí ela me deu o cheirinho, o aromatizante. Tá, voltando então para o Clube de Literatura Clássica. Então, lá tinha a possibilidade de você fazer assinatura anual e tal, aí você tinha mais descontos, enfim. Para quem tiver interesse, eu vou mostrar para vocês aqui, eu pude escolher 6 edições. E fiquei louca, né? O catálogo ali, não tinha todos do catálogo de 5 anos. E algumas edições também eu já tenho e tal. Mas eu pude escolher 6 e tinha muita opção ali que eu fiquei, ai meu Deus, eu escolho qual e tal. E aí tá. Eles colocaram, então, inclusive essas edições estavam aqui nessa bolsinha aqui. Que ela dá muita coisa, até porque ela tem um tamanho, achei bem interessante isso, a proposta deles. Que ela fica assim, tá vendo? Quadrada, tipo, tá vendo? Que dá o livro direitinho, deitado. E aí você consegue segurar, assim. Achei bem bacana a proposta, tá? Lindíssima. Eu e as bolsas, né? Um monte de bolsa. Aí a primeira que eu peguei foi essa aqui. Eu deixei até assim embrulhadinho direitinho pra vocês verem. Que é Dom Juan. E assim, uma das capas que eu acho... Uma das capas, né? A mais linda. É difícil escolher a mais linda do clube. Lembrando, gente, eu tenho um cupom, tá? Tagrelice, se você usando o meu cupom, na assinatura anual vocês garantem um desconto e também vocês ganham um extra, um box, a minha escolha. No caso, a minha escolha foi o livro de Desassossego do Fernando Pessoa, que vocês sabem que eu amo bastante, eu sempre indico pra vocês. Mas depois eu faço um conteúdo só pra falar disso com mais detalhes, mas deixo aqui pra vocês na tela e aqui embaixo também pra vocês conferirem. Tá? E você sendo assinante, você consegue comprar as edições antigas, mas lá na Bienal, até falei isso pra vocês, você mesmo não sendo assinante, você compra as edições, claro que não com o mesmo preço de assinante, né, um pouco mais caro, mas você conseguir esse acesso que fica bem legal, tá bem. Aqui então nós temos Dom Juan, olha essa capa aqui, deslumbre, essa lombada, tá? Todas elas têm fitilho, são bem caprichadas, essa aqui é uma edição bilíngue, então... Olha, então não dá pra mostrar tantos detalhes aqui nesse vídeo aqui. Depois eu faço um vídeo mostrando os livros que eu tenho do clube. Então essa aqui é a edição de Dom Juan, vem um marcador também, vem um postal, tá? Todos os livros, pra quem não sabe, vem nesse papel bem bonito e tal, bem arrumado. E aí vem um livro, às vezes vem um livreto. No caso esse aqui, do Antony de Saint-Exupéry. Antoine, né? Antoine. Eu sempre confundo o nome pra falar. Então, vem o livro Terra dos Homens, tá? Que tem toda a explicação aí. Diz que ele é ótimo para você entender mais ainda, porque tem todos os ensinamentos presentes em O Pequeno Príncipe. Olha que coisa lindíssima essa edição minimalista. Olha que lindo. Então, nós temos aqui Terra dos Homens. Então, tem toda a questão dele como aviador e... as histórias dele e tudo que inspirou ali, que ele vivenciou, que inspirou a história realmente de O Pequeno Príncipe, tá? Eu achei muito legal, já li O Pequeno Príncipe e não é uma história assim, que eu preciso reler inclusive, que eu fiquei assim, nossa, que lindo e tal. Eu gostei das citações e tal, mas não tive uma conexão muito grande na leitura. Mas dizem que muita gente, quando lê esse livro depois faz a leitura de O Pequeno Príncipe, muda completamente essa visão, tá? E essa de Pequeno Príncipe é com as ilustrações originais, tá bom? Coloridinha também, muito bonitinha. Eu achei muito bacana a ideia aqui e gostei. E também vem postal, tá? Vem marcador, bem bacana mesmo. Outra edição que eu escolhi, então eu tô bem que na ordem, por enquanto eu tô na ordem que eu fui escolhendo ali, nas opções. Outra aqui que eu escolhi, eu fiquei na dúvida se eu pegava a Ana Karenina, mas eu já tenho edições de Ana Karenina, tenho 2 edições de Ana Karenina, que é um dos favoritos da vida.
e não tinha Crime e Castigo, não tinha Irmãos Karamazov. Eu acabei pegando, então, O Idiota, do Dostoiévski. Eu quero muito ler uma grande obra ainda esse ano, né? Memórias do Subsolo eu li esse ano, depois de bastante tempo sem ler Dostoiévski. Então, inclusive, meu primeiro contato é o que vem de livreto aqui, que é a Noite Branca. Então, também bem minimalista, bem interessante aqui. É uma ótima porta de entrada à literatura russa, ao Dostoiévski, aos clássicos, né? Então, esse romance aqui, que não acho que é tanto assim, esse lado meio... Ele é bem melancólico, então dá pra ler, tipo, numa sentada, mas não vendo isso como uma pressa, tá, gente? É porque realmente é uma história bem curtinha. Aí vem o postal aqui, marcador, e vem esta capa lindíssima. E eu fiquei bem interessada aqui nessa história do idiota, questão, se eu não me engano, é questão de um príncipe e tal, que tem todos os... a forma dele enxergar o mundo de forma diferente, e dos princípios dele, e essa questão do idiota tem a ver como que a sociedade o enxerga. Eu achei bem interessante a premissa dessa história, então eu sempre fico na dúvida se eu quero começar com partir, né? Depois de ter lido Noites Brancas, Memórias do Subsolo, se eu vou para Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, mas eu sei que o idiota meio que conversou comigo. Vamos ver se, de repente, eu embarco, então, nessa história aqui do idiota. Então, eu tava pretendendo Irmãos Karamazov, Crime e Castigo. Será que eu vou para idiota? Eu achei legal aqui a ideia, tá? Olha, essas imagens aqui, bem interessante, e a diagramação também, tá? Mas lembrando sempre que depois eu vou dar informações completas dessas edições aqui em um próximo vídeo do canal, mostrando as edições e tal. Outra que eu escolhi aqui, deixa eu ver se foi a ordem aqui, tá? Foi o Martin Fierro, que é esse, nossa, essa veio muito lindo. Que eu, inclusive, saiu essa indicação aqui, porque foi uma indicação do Papa Francisco no meu vídeo aqui, indicando obras... falando de obras indicadas pelo Papa Francisco, vou deixar linkado aqui nos cards, né? Então, esse aqui é um grande clássico argentino, né? Então, falando do gaúcho, da figura do gaúcho, que não é o gaúcho do Rio Grande do Sul, mas daquela figura ali dos Pampas, né? Então, pode ser do Uruguai, do Argentina e do Rio Grande do Sul. Mas olha que capa linda! Então, aqui tem... Não, gente, olha isso. É muito lindo. Então, é do José Hernández, tá? E é um grande clássico da literatura argentina. Tá cheio de imagens aqui. Olha. E aí tem aquela questão, é poesia, mas é uma poesia escrita para... Não é para a elite, mas sim para a população, para os gaúchos ali mesmo, ali para a população, para o popular mesmo. Então tem esse entendimento mais fácil, mais acessível. É uma edição bilíngue também. Então, bem bacana isso. E tem toda aquela questão da ritma também associada aqui. Eu acho que é associada a... Eu esqueci o nome que se dá, eu não sei se é dos cavalos, eu não esqueci o nome exato. Mas eu fiquei bem fascinada aqui pelo esse universo aqui. E aí também veio esse livreto aqui, tá? Que é o Matadouro, do Esteban Echeverría. Não sei pronunciar esse daqui. Muito bonitinho também. Veio o postal, e desde o Conde de Nome Monte Cristo, não, desde uma edição, eu esqueci qual edição que eles têm colocado, eles têm agora colocado dessa forma assim, falando um pouco da obra, e tá feito um guia de leitura, no caso, né, um planner de leitura para você ler a obra em um mês. Eu achei bem bacana dessa forma aqui, que te ajuda aí no ritmo aí da leitura, né, para você continuar fazendo as leituras e tal, e pegar aquele livro do mês e ler em um mês. Outro aqui que eu escolhi, esse aqui foi por último. Pegar esse aqui, que é a Saga de Njal, um grande clássico aí islandês. Então, para quem gosta de histórias de vikings e tal, eu fiquei bem interessada nisso. Também acho essa história aqui, essa capa aqui fabulosa. Tenho interesse nessas sagas. Então, para quem diz que para quem gosta de Game of Thrones e coisa do tipo, então, olha, então, desse lado nórdico também, e olha, então são várias histórias que meio que se entrelaçam, são várias, não tem um autor definido para essa história, então eu achei bem bacana de conhecer,
pouco mais dessa cultura também. Então, bem empolgada também com isso, com essa escolha que eu fiz. E veio também um livreto, nesse caso aqui. Eu gosto muito quando vem esses livretos assim, né, com mais outra obra, no caso, Saga de... Não vou conseguir falar esse nome com certeza, mas aqui tá pra vocês, olha. E aí vem o marcador, muito arrumadinho, tá vendo? E olha, muito lindo, né? E aí, por fim, a minha escolha foi, eu quis trazer um da literatura brasileira. Trouxe aqui de um escritor que gosto bastante, que é Graciliano Ramos. Do Graciliano Ramos, também já indiquei pra vocês, Vidas Secas é um dos favoritos aí, que eu gosto bastante. E aqui nós temos romances completos do Graciliano Ramos. Essa edição muito linda também. Eu super indico, então, Vidas Secas, São Bernardo. São duas obras que eu gosto muito. Eu achei essa edição bem minimalista, bem bonita. Tá? Aqui por dentro aqui. Vou mostrar só rapidinho pra vocês. Então, aqui nós temos Caetés, Angústia, Vidas Secas e São Bernardo. Tá? Então, Caetés ainda não li. E também não li Angústia. E aí, por dentro, fica assim, olha. São Bernardo. E aí fica a divisão dos capítulos. Achei bem bacana mesmo. E aí vem, então, o card aqui. E o marcador também. Então, pessoal, essas foram as novidades que chegaram aqui para a estante. Estou bem contente com isso. Deixa aqui nos comentários aqui qual desses títulos mais chamou a atenção de vocês. Se vocês, o que vocês assim já leram, o que vocês indicam, o que ficaram mais curiosos. Se gostaram aqui das novidades, aqui de tanto de aquisição do que eu comprei, tanto do que eu recebi, do que eu pude escolher. Então, estou muito contente com isso, tá bom, pessoal? Olha, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Eu tô sempre pronta aí pra responder pra vocês, na medida do possível. Vocês sabem que eu adoro fazer essas trocas, é super importante e gratificante também, tá? Um comentário que vocês façam, uma dúvida que vocês tenham. Compartilhe a leitura de vocês, compartilhe o que vocês estão querendo e tal. Eu gosto muito de fazer essa troca, sempre muito. É muito gostoso, né? Então, esse espaço aqui tem muito isso, dessa troca aqui da gente conversar, tá bom, pessoal? Lembrando sempre, nosso vídeo termina, mas nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.